O que a gente viu nessas últimas semanas foi uma debandada, uma fuga, de fato, de bolsonaristas, olavistas e de pessoas que trabalharam no governo Bolsonaro. Então, primeiro a gente viu o ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, o tal moedor de comunistas, deixando o Brasil durante a pandemia, com as fronteiras entre Brasil e Estados Unidos fechadas. E ele, através de uma manobra feita pelo Itamaraty, conseguiu uma autorização especial para poder deixar o Brasil, sendo que ele não era mais ministro naquela circunstância, deixar o Brasil e entrar nos Estados Unidos. O segundo caso foi o do jornalista / blogueiro Oswaldo Eustáquio, conhecido como jornalista de alta performance, segundo ele próprio, né? Eu sou um jornalista de alta performance, Amanda. Você vai pegar minha conta lá, que a polícia quebrou e passou para vocês, pode passar para vocês, não sei se passou para vocês, ou vocês pegaram, ou o passarinho levou, não sei de que forma. Você vai ver que eu sou um jornalista de alta performance. Não sou milionário, não sou rico, mas dinheiro para passagem, para essas coisas assim, sobra na minha conta. Porque ele ganha muito dinheiro e para justificar isso ele seria alguma coisa diferente dos demais jornalistas. Ele foi preso na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, com suspeita da polícia de que ele quisesse deixar o país. E agora, recentemente, semana passada, a gente viu também a debandada do Alan dos Santos. Ele tem um canal no YouTube, o Terça Livre, que é um canal de, bem, basicamente de delírios olavistas, né, de sandices olavistas, e ele deixou o Brasil também semana passada. Suspeita-se que rumo ao México. O que esses três têm em comum, além de serem os três bolsonaristas, e olavistas também, né, discípulos do Olavo de Carvalho, o que eles têm em comum é que os três estão sob investigação policial. Os três estão relacionados a inquéritos no Supremo Tribunal Federal também. O Abraham Weintraub por causa de suas falas contra o Supremo. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Dizendo que o Bolsonaro deveria prender todo mundo, começando por aqueles vagabundos do Supremo. E também foi processado por racismo ao publicar postagens contra os chineses no Twitter. O Oswaldo Eustáquio, por sua vez, está sendo investigado por causa dos atos antidemocráticos em Brasília. Quando a gente viu aqueles grupos lá da Sara Geromini, da Sarah Winter, do grupo chamado 300, que fizeram uma série de atos em Brasília, e isso também levou à prisão da própria Sarah Winter. E o caso Alan dos Santos está sendo investigado no inquérito das fake news, e ele fala sobre isso. Eu quero que vocês ouçam aqui o próprio Alan dos Santos dizendo por que ele foi embora do Brasil. Vamos ouvir aqui o delírio dele. Então, quero dizer aqui para todos, se alguma coisa acontecer comigo ou minha família, só veio dessas pessoas e grupos. A Embaixada da China em Brasília, a Embaixada da Coreia do Norte em Brasília, do Cacai, que é do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre. Não tem como vir de outra pessoa. Então, estou sim colocando minha vida em risco dando essa informação, porque eu tenho essa informação e estou aqui transmitindo para vocês. A única maneira de eu poder dar essa informação era fora do país. Hoje já estou fora do país, seguro, né? E estou aqui trazendo essa notícia para vocês. Eles querem caçar o presidente Bolsonaro, estão fazendo escuta telefônica, fizeram 2 buscas e apreensões na minha casa para colocar escuta e ninguém teve 2 buscas e apreensões. A minha casa, eu creio que foi a única. Porque eles colocaram uma escuta na primeira busca e apreensão e retiraram na segunda. Provavelmente. Provavelmente. Então eles fizeram de tudo para obter qualquer tipo de informação que pudesse criminalizar o presidente Bolsonaro e utilizar isso no TSE. Até agora não encontraram. Inclusive quebraram o sigilo bancário. O meu sigilo bancário, para tentar encontrar alguma coisa. E não encontraram. São criminosos. Eles não respeitam a democracia. Não respeitam a liberdade. É isso, Bia. Então, segundo o próprio dono do Terça Livre, isso numa live que ele fez com a Bia Kicis, também bolsonarista e deputada do PSL, ele disse que a Embaixada da Coreia do Norte, da China e o advogado Cacai teriam posto escutas na casa dele. E ontem mesmo a gente viu um outro vídeo circulando na internet do Oswaldo Eustáquio, ou seja, aquele outro blogueiro bolsonarista também, falando coisas no mesmo sentido, na verdade. Vamos ouvir aqui. O senhor está sendo investigado pela FBI e pela CIA por trabalhos com a China, assim, né? O FBI e a CIA, eles entendem que o senhor teria que fazer um trabalho, chamam quase como de um espião, assim, né? Trazendo informações da China para o Brasil e vice-versa. E também pela M6 da Inglaterra, né?
e pela M6 também, que é a Agência de Inteligência da Inglaterra. Tem um documento tem esse... A gente tem repetido aqui de maneira frequente, né, o modo como essas pessoas vivem no mundo de paranoia coletiva, né, um mundo de teorias conspiratórias, no qual você tem forças das mais diversas atuando para destruir o Bolsonaro. É o que disse o Alan dos Santos, por exemplo, né, que tem agora em curso uma manobra no Brasil para derrubar o Bolsonaro, para caçar a chapa do Bolsonaro, que pode até acontecer, na verdade, né? Não sei se vai acontecer, mas pode ser que venha acontecer, porque desde que sumiu em 2019, o Bolsonaro cometeu uma série de crimes já, tanto comuns quanto de responsabilidade. Então pode ser sim que ele venha a ser caçado, ou seja, por irregularidades na campanha eleitoral, pode ser que venha assim. Embora ontem, na entrevista que deu para o Roda Viva, o Rodrigo Maia tenha dito que dentre os 50 pedidos de impeachment que estão na mesa dele, à espera de uma decisão, ele disse que não viu nada de irregular. Sendo que, é importante ressaltar que existe uma série de crimes cometidos pelo Bolsonaro. Eu li alguns dos pedidos de impeachment, assinei um dos pedidos de impeachment feito pelo PSOL, então a gente sabe, desde o Golden Shower, gente, quebra de decoro do presidente, ou seja, tem uma série de acusações contra o presidente que poderia levar, sim, ao impeachment dele caso o Maia avançasse, né? Claro que tem outras circunstâncias aqui, talvez a gente possa voltar em outro momento e trabalhar sobre isso, né? Analisar a possibilidade do impeachment, que aparentemente não tem a condição política para isso, mas as condições jurídicas existem sim, embora o Maia tenha dito que não teve isso nada de grave ao ponto de levar a essa situação. Ou seja, haveria argumentos para a cassação do Bolsonaro, mas como eu disse, não sei se isso chegará a esse ponto. Mas eles vivem nesse mundo de delírios, né? China, Coreia do Norte, CIA, FBI, MI6, como disse o Oswaldo Eustáquio ali, assim, esse é o universo conspiratório, delirante, paranoico, que em grande parte, e também é importante mencionar isso, em grande parte é decorrente do Olavo de Carvalho. Já que a gente entrou nesse ponto aqui, eu preciso abrir um parênteses aqui e falar sobre deixar o Brasil, porque o Olavo de Carvalho já está fora do Brasil tem um bom tempo, porque ao criticar esses olavistas que estão fugindo agora do país, né, dada essa suposta perseguição aos bolsonaristas, parece que eu posso estar insinuando aqui que eu sou contra brasileiros ou outras pessoas deixarem seus países e tentar fora a vida. E não é isso não. Na verdade, vocês fazem o que vocês bem entenderem, e eu até imagino que depois da pandemia aqui, muita gente que tiver condição possivelmente deixará o Brasil, porque já não vê mais saída. Mas no caso em particular dessas pessoas, né, eu quero mencionar aqui em particular uma entrevista que Luiz de Carvalho deu para a Veja, falando sobre o pai. Eu vou ler aqui o trechinho para que vocês entendam mais ou menos onde a gente vai chegar aqui. A pergunta do jornalista, o Felipe Vilicic, foi a seguinte: consegue destacar uma característica marcante da personalidade do seu pai? E a Heloísa responde: ele também é um covarde, medroso, sempre foi. Andava armado o tempo todo, até em casa, quando era líder islâmico. Isso por ter medo de represálias de antigos membros da sua seita anterior, a tradição, que se sentiam lesados por ele. De tão medroso que era, meu pai nem abria janelas de casa. Essa covardia foi um dos fatores de ter fugido para os Estados Unidos. Ele mora lá por ter um tremendo medo de encarar as consequências jurídicas e físicas das besteiras que fala por aí. Aliás, não foi só esse motivo para sair do Brasil. O fato é que Olavo odeia os brasileiros, todo o país. O Felipe pergunta: ele não se diz nacionalista? A Heloísa responde: nunca gostou do Brasil, nem do povo brasileiro. Com a fuga essa semana do Alan dos Santos, ontem subiram uma hashtag Fuja como um olavista, ou seja, inspirado nessa imagem do Olavo de Carvalho que deixa o Brasil, isso na era PT ainda, deixa o Brasil por causa do governo petista, porque se sentia perseguido no Brasil. Que é importante mencionar isso, a pessoa pode ir embora do país pelas mais diversas razões, né? Por questões econômicas, porque vai buscar novas oportunidades fora, porque quer ter uma experiência no exterior, porque se sente perseguida muitas vezes, né? A gente viu nos últimos anos aqui algumas pessoas que foram embora do país justamente pela perspectiva de encarar um governo bolsonarista, em alguns casos porque foram ameaçadas ou porque se sentiam em perigo mesmo. Eu mencionei isso aqui no meu livro recém-lançado, Minha Especialidade é Matar, no qual eu falo sobre o caso do João Willis, da Débora Diniz e da Márcia Tiburi, que foram embora do país durante a campanha eleitoral ou após a vitória do Bolsonaro, porque sentiam que a sua vida estava em risco. Então, eu até entendo, nesse caso, quando algumas pessoas deixam o seu país porque se sentem perseguidas politicamente ou porque se sentem ameaçadas. Talvez fosse o caso do Olavo, em 2005, ali com o PT. Talvez ele se sentisse ameaçado e foi embora do país porque sentia que não poderia falar o que ele queria falar estando no país. A Heloísa afirma aqui
que ele tinha medo das consequências jurídicas, né? Que ele falaria coisas ali que certamente levariam a processos, como levaram de fato, né? Por exemplo, tem o processo do Caetano Veloso lá, que ele vai ter que pagar quase 3 milhões de reais por Caetano, ou seja, alguém que vai embora para não arcar com as consequências. Mas em outras circunstâncias, em vários regimes, por exemplo, repressivos, as pessoas vão embora porque têm medo de sua vida, né? E vão continuar a resistência, vão continuar confrontando um governo autoritário, um governo repressivo, um governo perigoso, ou um governo antidemocrático do exílio. Isso é muito comum na história, sabe, da humanidade. A gente tem inúmeros casos de grandes intelectuais, de grandes figuras no exílio atuando para confrontar um governo perigoso. Então isso acontece muito, de pessoas que são exiladas ou autoexiladas politicamente, que é a narrativa que agora esses olavistas querem vender para as pessoas, de que eles deixaram o país, de que eles deixaram o Brasil porque eles estão sendo perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal, que tem havido essa manobra agora irregular na narrativa deles para a derrubada do Bolsonaro. Então eles estão tentando se vender tanto como exilados políticos, o que seria algo bastante inédito, né? Exilados políticos de um político que está no poder agora. O Bolsonaro está no poder agora. Eles não estão fugindo porque houve uma transição para outro governo e estão sendo perseguidos por esse governo. Eles fazem parte de uma base de apoio do governo atual. Então seriam exilados políticos ou presos políticos também. Quando a Sarah Winter ou o Eustáquio foram presos, eles se venderam como presos políticos. Ou o Bernardo Kister agora, outros bolsonaristas olavistas que estão se vendendo como perseguidos políticos. Eles, na verdade, estão apenas arcando com as consequências daquilo que eles fizeram. Se eles cometeram crimes, se eles cometeram atos irregulares, ilegais, eles só estão arcando agora com a lei, com a justiça. Se Oswaldo Eustáquio, se Alan dos Santos, se Sarah Winter, se Bernardo Kister, se Abraham Weintraub estão sendo procurados pela justiça, estão sendo investigados, é porque eles cometeram atos irregulares. E assim como qualquer outro brasileiro, eles devem ser investigados, julgados e punidos caso sejam condenados. É simples assim. Então, nesse sentido, é importante deixar claro que essas pessoas elas não são perseguidas políticas. Elas supostamente cometeram crimes e estão sendo agora investigadas por isso. Porque senão dá essa impressão de que são exilados políticos, né? Autoexilados políticos, quando na verdade são apenas pessoas fugindo do país. E é até interessante porque outro vídeo que circulou também, e aqui tinha a ver com o Alan dos Santos falando sobre Manuela Dávila, né? Quando houve a história do hacker de Araraquara, a história da Vaza Jato, e se descobriu que o hacker inicialmente contactou a Manuela Dávila, ela estava fora do país, estava de férias, e o Alan Santos fez esse vídeo aqui falando sobre ela. O UOL e Gaúcha, 0 Hora, noticiaram, né, que a Manuela Dávila estaria saindo do Brasil, num alto exílio. A ex-deputada confirmou a informação. Na última semana, Manuela parou de dar entrevistas e impôs-se uma espécie de alto exílio na Escócia, onde faz cursos de inglês. Lembrando que você não precisa ir para a Escócia, pode acessar cursos.tecali.com.br e por R$ 9,90 você faz cursos sem precisar fugir da Polícia Federal. Né? Por R$ 9,90 você consegue fazer isso. E Manuela Dávila estaria fazendo aí um alto exílio para aprender inglês, porque afinal de contas agora ela é jornalista. Fugiu, correu. Volta pro Brasil, Manuela. A Polícia Federal quer muito bater um papo com você em português. Olha que vantagem. Né? Não precisa fazer curso de inglês para conversar com a Polícia Federal. Fuja como uma garota. Né? Botaram a hashtag ali agora. Ou seja, alguém que ridicularizou ou criticou a Manuela Dávila nessa circunstância está agindo de maneira vergonhosa agora, fugindo do país, porque, segundo eles, estão querendo pôr escutas na casa deles, estão perseguindo a Coreia do Norte, a China, o advogado Kakai. Ou seja, como eu disse, é todo um esforço mirabolante, um esforço, sabe, bastante inventivo, na verdade, né? Bastante imaginativo, na verdade, mas sempre há esses inimigos ocultos, esses inimigos nas moitas, esses inimigos poderosos e secretos, comunistas que querem derrubar o Bolsonaro e seus apoiadores. Já que a gente falou de exilados aqui, vale lembrar também que após queda de regimes autoritários ou de governantes criminosos que cometem algum tipo de crime contra a humanidade, que pode também vir a ser o caso do Bolsonaro, é muito frequente que os apoiadores, os colaboracionistas, os envolvidos fujam depois do país. Depois que caiu o regime nazista, por exemplo, muitos nazistas, muitos mesmo, foram se refugiaram
na Argentina, no Paraguai ou mesmo no Brasil. O Josef Mengele, que era chamado o anjo da morte de Auschwitz, um médico que fazia experimentos bizarros com judeus e com gêmeos, com ciganos, morreu no Brasil. Nunca foi preso, morreu no Brasil. Já o Adolf Eichmann, um dos responsáveis por planejar o Holocausto, a solução final, foi preso na Argentina. Foi pego por agentes do Mossad na Argentina e levado para Israel para ser julgado e condenado à morte. Ou seja, é muito comum, quando você tem um governo que comete crimes bárbaros às vezes, ou comete algum tipo de violação internacional, que esse governante ou essas pessoas envolvidas também deixem o país depois para fugirem da lei. Então aqui, só para concluir esse vídeo, fazer uma distinção entre pessoas que vão embora do país pelas mais diversas razões, legítimas, totalmente legítimas, ninguém é obrigado a passar a vida inteira num país que nasceu, então essa não é a questão. E, por outro lado, a diferença entre pessoas que são perseguidas de fato politicamente por alguém e que deixam seu país porque, se não deixarem o país, podem sofrer retaliações físicas ou jurídicas. Isso acontece bastante também em regimes com perfil repressivo ou de fato repressivos. E pessoas que estão fugindo das consequências dos seus crimes, muitas vezes. Que parece ser o caso dessas pessoas aqui, desses bolsonaristas que estão deixando o país porque sabem que, se ficarem no Brasil, como ainda você vê uma mobilização, um ato das instituições em defesa do regime democrático, podem sim vir a ser presas pelos crimes que cometeram. Então, no caso do Alan dos Santos, do Weintraub e do Eustáquio, é uma outra história, uma outra circunstância. Eles estão realmente fugindo, aparentemente, né? Então a gente pode enxergar aqui, fugindo da justiça, fugindo da polícia. Eu quero saber o que vocês pensam desses casos aqui que eu mencionei, né? Desses 3 bolsonaristas e olavistas. Por que vocês acham que eles fugiram do Brasil? Ou tentaram fugir, no caso do Eustáquio, que foi preso antes que isso acontecesse? Por que vocês acham que eles estavam tentando fugir ou fugiram? E se eventualmente eles forem condenados pelos supostos crimes que cometeram, se eles vão pagar por isso. E se o Bolsonaro também vai pagar por isso no futuro? O que você acha? Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, desse joinha, assine o canal, se inscreva aqui no canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.